crianças dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a nossa aula é no livro Trilhas de Aprendizagem do quarto ano, na área de matemática. Nós vamos estudar a atividade 5, que está nas páginas 64 e 65 do livro. A atividade chama-se Medindo Comprimentos. Então, ela começa fazendo a gente lembrar que a gente já participou durante a vida de diversas situações que envolvem medidas. Então, a gente já teve que medir a quantidade de leite que põe no copo para misturar com café. A gente mede o tempo para saber quanto tempo falta para a aula terminar, quanto tempo falta para eu ir dormir. Então, a gente tem no nosso dia a dia muitas oportunidades de medir as coisas, necessidade, nós diríamos. Por exemplo, a gente mede o tempo da mesma forma que a gente pesa 1 quilo de açúcar. A gente pesa 1 quilo de açúcar da mesma forma que a gente mede a quantidade de líquido que cabe numa jarra? Não, né? A gente mede o tamanho de uma parede da mesma forma que a gente mede o nosso peso? Não. Para cada coisa existe uma unidade de medida diferente. E a gente vai ver uma situação aqui que uma professora, a Procamila, ela pediu para os alunos do quarto ano medirem as paredes da sala de aula. E ela formou duplas. E aí, aqui nós temos 4 duplas, tá bem? E como que cada dupla resolveu isso? Então, e ela recebeu essa atividade em textos. O texto 1, que é a dupla do João e do Carlos, eles mediram a parede com palmos, foram colocando um palmo em cima do outro, e eles viram que uma parede tinha 50 palmos, a outra tinha 65 palmos e 4 dedos. A dupla da Bruna e do Luiz mediu 8 de um lado, mas não fala 8 o quê? Se é 8 palmos, não fala. E 7. E mais um pedaço do outro lado. Então, a Bruna e o Luiz não dizem nem o que é que eles usaram. No texto 3, a Lira e o Carlos, eles mediram a parede em centímetros. Ó, uma parede mede 550 centímetros e a outra parede mede 600 centímetros, tá vendo? E o texto 4, que é a resposta do Lucas e da Iris, eles mediram com metro, ó, 6 metros de um lado e 5 metros, 5, que é 5 metros e meio. Texto 3 mediram com centímetros, que é a unidade menor que o metro, a gente já estudou isso. O metro, ele tem 100 centímetros. A régua que vocês usam, ela tem 30 centímetros. É porque o metro, ele é a unidade básica para a gente medir comprimento, altura, profundidade, e a unidade padrão dele é 1 metro, e 1 metro tem 100 centímetros. Se a gente continuar estudando, quando junta 1000 metros, a gente vai ter 1 quilômetro, e assim vai. Então, aí, nós já estamos analisando aqui. Pergunta B. Por que as duplas apresentaram resultados diferentes para a professora Camila? Por que vocês acham que cada dupla deu um resultado diferente? Pensa e coloca aqui. Por que tem resultados diferentes se eles mediram as mesmas 2 paredes? No exercício 3, nós temos a pergunta A. Quais podem ajudar a professora Camila a saber quais são as medidas da sala de aula das 4 duplas? Quais foram as duplas que mediram de uma forma que a Procamila ela vai conseguir saber a metragem dessas 2 paredes? Vocês vão colocar aqui. E depois, na letra B, quais foram os registros que não ajudaram a Procamila a saber o tamanho da parede, tá? Então, vocês vão analisar e vão colocar a resposta aqui, tá? Essa é a nossa atividade de hoje. Eu queria lembrar um pouquinho com vocês, né? Nós já estamos no 4º ano, que a gente já aprendeu que para que a gente possa medir algo, pesar algo de um jeito que todo mundo entenda, a gente tem que usar unidades de medida padrões. Por exemplo, eu vou medir o tempo. Eu posso medir o tempo em quilo, em litro
Em quilômetro? Não, né? Como é que eu vou medir o tempo? Qual é a unidade padrão de medida de tempo? É a hora. A hora, ela é dividida em minutos. Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. E um minuto é dividido em pedaços menorzinhos de tempo, que são segundos, 60 segundos. 24 horas formam um dia. Então, a gente mede o tempo com as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos. Como é que a gente mede peso? Eu vou me pesar. Eu posso pesar 12 horas? Ou pesar 15 litros? Não. Por quê? Qual é a unidade de medida padrão de peso, que a gente chama de massa? É o quilo. Então, eu vou lá no açougue e compro 1,2 kg, 200 gramas de frango, né? Eu vou me pesar e eu peso 35 quilos e não 35 litros. Por quê? A unidade de medida padrão da massa é o quilo. Eu vou medir a Coca-Cola. Como é que eu meço a Coca-Cola? Qual é a unidade de medida padrão do líquido? Todos os líquidos, a unidade de medida padrão é o litro. E o litro, ele é formado por uma unidade de medida menor, que são os mililitros. E assim vai. Então, a unidade de medida padrão do tempo é a hora, do peso, que é massa, é o quilo, do líquido é o litro, do comprimento. Eu vou medir a parede em 10 quilos? Não, a gente mede a unidade de medida padrão de tamanhos de comprimento é o metro. Então, essa aula vai ajudar a gente a lembrar, tá bom? Façam com muito capricho, que estou esperando a resposta de vocês. Um beijo, crianças. Ó,